Então vamos lá, queridos. É... Primeira coisa que a gente precisa entender desse meio, dessa nossa querida irmã, é algo que prevalece, né, na maioria das situações de divórcio, principalmente quando a gente tem um casamento longo, 20 anos, 30 anos, tem uma história de vida, né? E aí o casamento acaba. A grande maioria tem uma grande necessidade de se preocupar com o que a sociedade e com o que os outros pensam. E por isso demoram a tomar um posicionamento mais firme em relação à sua vida pessoal e, consequentemente, o seu casamento. Essa irmã, ela relata nesse meio que eles não viviam tão bem assim. Eles discutiam por causa de qualquer coisa, desde uma coisa pequena a uma coisa grande. Mas ela achava que estava tudo bem porque ela fazia uma comparação e encontravam casais pior do que eles. E isso é muito normal. Só que quando a gente faz comparações com os outros, quando a nossa referência é o outro, a gente vai encontrar pessoas piores do que nós e também vamos encontrar pessoas melhores do que nós. Só que a minha referência para ser feliz dentro da minha casa com a minha esposa não tem nada a ver com que qualquer outro casal viva na casa dele. Porque a minha referência de felicidade está ligada aos meus sonhos, aos meus desejos, aos desejos da minha esposa, aos sonhos dela e aquilo que para nós é o ideal. E o que para mim, para a Alessandra, é o ideal, não tem nada a ver com o que é ideal para você, para nenhum de vocês. Ainda que a gente encontre algumas afinidades na minha vida com a vida de algum de vocês, serão algumas afinidades e nada mais do que isso. Então, queridos, a gente não deve nunca, em momento algum, ter referências externas para comparar a nossa vida. A definição do bom ou do ruim é aqui dentro. Sou eu. Eu que sei o que é bom para mim. Eu que sinto. Eu sei qual é o meu sabor, o meu paladar. A Alessandra sabe qual é o paladar dela. E nós dois, construindo a nossa vida, precisamos comunicar um ao outro aquilo que verdadeiramente nos ajuda a viver melhor. A relação entre um homem e uma mulher, ela não é uma relação simples. O convívio, ele não é um convívio simples. E é justamente por isso que no casamento é primordial a presença de Deus. E é por isso que Deus se mete, sim, no casamento. É por isso que Deus entra, sim, no casamento. É por isso que Deus, sim, é o criador do casamento. Porque Ele sabe, antes de qualquer um de nós, que sem Ele é impossível um homem e uma mulher viverem juntos e felizes. E sem Deus é impossível. São dois seres humanos, queridos, completamente diferentes. A mulher, ela pensa de uma forma. O homem, ela pensa de outro. Eu estou vendo aqui que a Lúcia colocou que Deus odeia o divórcio. Sim, odeia. E é por isso que Jesus, que Deus colocou que odeia o divórcio na Bíblia, na sua palavra. É exatamente para que todas as vezes que ele estivesse desanimado, triste, achando que não dá mais,
a gente se lembrasse que Deus odeia o divórcio e tentasse mais uma vez, e tentasse de novo, e tentasse de novo, e tentasse de novo. Porque fácil não é, de forma nenhuma. Essa irmã, mesmo depois de separada, ou seja, o marido saiu de casa, ela está dizendo que ficou 1 ano à frente de um grupo de casais. 1 ano, sozinha. Marido fora de casa. E ela, 1 ano, permaneceu à frente do grupo de casais. Eu não estou aqui dizendo que ela escondeu, que mentiu, que nada disso. Mas eu estou dizendo que ela precisava, nesse momento, cuidar dela. Ela precisava, nesse momento, que os líderes dela cuidassem dela. Que o padre da paróquia dela olhasse para ela e cuidasse dela. E não que dessem a ela trabalho, responsabilidade. E nem ela deveria se submeter a esse tipo de coisa. Porque ela estava ali tratando situações na qual ela precisava de tratamento. E isso só foi piorando o quadro. Tanto para ela, quanto para o esposo que abandonou, que adulterou, né? Para os filhos que estavam lá olhando aquilo assim, como? Precisando de cuidado, precisando também de atenção, precisando de carinho. E aí o que acontece? O tempo vai passando, as dores vão aumentando, e aí vão surgindo as doenças mais doloridas, como a depressão, por exemplo. No e-mail está dizendo que esse casal foi para fazer terapia de casais. E eu acho terapia de casais uma ferramenta muito boa, mas precisa haver mediação. Não sei como era, mas eu só estou ouvindo os relatos. O relato diz que o seu marido te fazia acusações. A terapia de casal é para isso mesmo. É para que vocês dois cônjuges consigam dizer um para o outro, na frente do terapeuta, aquilo que não conseguiria dizer sozinho, é botar para fora. E precisa haver uma conduta de maturidade para se entender, para se ouvir quais são as reclamações e lamentações um do outro e também colocar as suas. Eu não vou aqui dizer que o seu marido estava certo ou errado no que disse. Mas se disse diante de um terapeuta, é porque sentia. E se sentia, é necessário olhar para isso. É necessário olhar para essa situação. Por que sente? Por que me vê dessa forma? Por que entende que eu destruo o casamento? Então, seja mais claro. O que eu estou fazendo de errado? O que te incomoda? A gente precisa olhar essa situação. Porque às vezes eu não estou nem fazendo nada de errado, mas é a forma como eu faço que incomoda o outro. E nós somos marido e mulher. E se somos marido e mulher, precisamos ajustar para facilitarmos a vida um do outro, porque isso é um casamento. Não adianta um querer estar certo e o outro está sempre errado, porque não funciona. Um casamento não funciona assim. No casamento, ambos estão certos e ambos estão errados o tempo todo. O tempo todo. No casamento, querido, não tem essa de eu tô certo. Porque certo, quem está certo e quem está errado numa briga, se não fizerem um acordo, vão dormir os dois brigados. Os dois vão dormir chateados. Os dois vão dormir aborrecidos. O certo e o errado. Por isso que no casamento não tem certo e errado. No casamento tem acordo. No casamento tem um ceder em favor do outro. Essa é a questão. Precisamos agir com sabedoria, principalmente quando estamos dentro de casa com nossos cônjuges. Essa é a questão.
Quando eu leio esse e-mail, eu vejo um casal, uma família muito mais preocupado com o que a sociedade pensa sobre eles do que propriamente eles com suas vidas. Porque eu estou vendo um casal que brigava, que discutia por pequenas coisas, qualquer coisa, mas eram líderes de casais e cuidavam de outros casais. Ou seja, eu me acho pronto, eu me acho bom o suficiente para cuidar do outro, mas eu não sou capaz de cuidar da minha vida. Eu vejo um casal que tem ministério, um toca, um canta, vão para a igreja, ou seja, diante da sociedade está tudo perfeito, mas e dentro de casa? Ou seja, se nós não cuidarmos de nós, não adianta cuidarmos dos outros. Essa é a questão. Aí a gente vê um relato de uma família cheia de problemas. Né? A irmã conta que o esposo é irmão de mais 4, um total de 5, que perderam seus pais muito novinhos. O pai assassinado pelo cunhado, ou seja, uma tragédia. Ok. Isso foi tratado? Esses homens, esses irmãos foram pedir ajuda? Eu, como esposa, ajudei o meu marido a conduzir essa situação para ir buscar ajuda? Meu marido buscou ajuda? São muitas perguntas. Eu não estou afirmando nada. Eu estou aqui abrindo um leque de opções para a gente tratar. O casamento, ele não acaba do dia para a noite, queridos. Não acaba. É um processo longo para destruir um casamento. Um processo longo. E a gente precisa regar, cuidar do nosso casamento, do nosso matrimônio, do nosso amor, todos os dias. Regar um pouquinho a cada dia. Aí a gente vai colher frutos bons. Quando a gente deixa de regar, e aí eu não estou falando nem quem ficou e nem quem saiu, eu estou falando os dois. Porque casamento é entre duas pessoas, não entre uma. Então, ambos têm que regar, ambos têm que fazer, ambos têm que cuidar. Bom, então eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, nem para A, nem para B, nem para C, nem dizendo que a mulher é culpada, nem que o homem é culpado, porque quando um casamento acaba, quando um casamento chega ao fim, ambos erramos nesse casamento. Ambos. Ninguém erra sozinho. Bom, Sandra, em relação à ação do divórcio, não tem muito o que orientar, porque se é um oficial de justiça, ele entrou no litigioso, e no litigioso você não tem o que fazer, porque, na verdade, o juiz é quem decide no litigioso, tá? O que você não tem obrigação? Você não tem obrigação de assinar, você não tem obrigação de ir, você não tem obrigação de fazer nada, porém, infelizmente, no litigioso não se tem que fazer, ou seja, o juiz vai decretar o divórcio, porque é isso que a legislação determina. Quando um não quer, não tem como permanecer casado. Só que o que eu quero que você tentar fazer você entender aqui? Essa é uma ação humana. Isso não tem nada a ver com Deus. Tá bom? Esse documento, esse papel que está chegando à sua mão, que você assinando ou não daqui a pouco vai ter a consumação desse divórcio, ou seja, desse documento, esse é um documento civil. Esse é um documento da lei dos homens, que não tem a ver com a lei de Deus. Antes que você fale assim,
Mas Deus não manda a gente obedecer a lei dos homens? Eu vou te responder. Manda obedecer a lei dos homens, desde que a lei dos homens não se coloque contra a lei de Deus. Então, essa é a questão. A lei de Deus ela é soberana. A lei de Deus está acima da lei dos homens. E por que eu estou te dizendo isso? Porque mesmo que o seu marido, no civil, diante da lei dos homens, se divorcie de você, isso não significa que no céu vocês estão divorciados. Isso não significa que ele deixou de ser uma só carne com você. Isso não significa que vocês estão desligados um do outro perante Deus. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Quando eu li ali, né, o que a Lúcia escreveu, né, Deus odeia o divórcio. Tá perfeito, só que eu quero ampliar essa fala. Porque quando a gente lê que Deus odeia o divórcio, não tem nada a ver com esse papel que os homens assinam. Não é esse divórcio que Deus odeia. O que Deus odeia é essa ação que o homem faz de repúdio com a mulher. Eu sei que tem mulheres que fizeram com homens, né? A gente tem homens que nos assistem, a gente não pode esquecer disso em momento algum, né? Porque como a maior predominância são de mulheres, né? É o que a gente acaba falando em nome das mulheres, mas entendam os homens também. Mas esse repúdio, isso já é divórcio para Deus. Essa separação, né? Esse adultério, essa vida fora, esse abandono, isso fere o coração de Deus. E Deus odeia essa atitude. Deus odeia essa ação. Porque não é o papel que determina que a gente está casado. Vou dar um exemplo. Não sei se tem alguém aqui vivendo isso, mas existem situações de homens que estão dentro de casa, repudiando a mulher, traindo ela, vivendo com o amante. O papel diz que eles são casados, mas a vida não é de casado, a vida não é de marido e mulher. E essa mulher sofre demais na mão desse homem. E Deus está feliz com isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus odeia esse tipo de atitude. Deus odeia esse comportamento. Não foi para isso que Deus criou homem e mulher, e não foi esse tipo de casamento que Deus criou. Muito longe disso. Muito longe disso. Então, sim, Deus odeia o divórcio. Mas não tem nada a ver com esse papel assinado. Isso é só um papel. Um papel que, inclusive, como ele não tem validade nenhuma para Deus, você assina hoje um divórcio e daqui a uma semana, se o seu marido mudar de ideia, vocês assinam outro mesmo documento, casando de novo. Basta pagar, porque na verdade a gente vive num mundo que é movido ao dinheiro. Então você paga para separar, no dia seguinte eu decido casar de novo, eu pago para casar e agora eu sou casado. E é assim, homens brincando de ser Deus por causa dessa força de lei. Tá bom? Querido, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.